Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Êxodo e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 19. Nesse capítulo nós vemos Israel chegando ao Monte Sinai, o monte no qual Deus se revela para o povo e entrega a lei da antiga aliança, estabelece uma aliança com o povo de Israel, entrega as tábuas da lei, isso nós vamos ver nos capítulos posteriores. Ainda tem muita coisa interessante aqui para nós aprendermos com esse momento em que Deus ele entrega mesmo a lei para o povo de Israel. Então, o capítulo de hoje, que é o capítulo 19, eu quero compartilhar um devocional com os irmãos, extraído dos versículos 3 até o 6. Então, está escrito assim: Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou no monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Amados, olha que incrível a declaração que Deus faz a respeito do propósito dele, do objetivo dele com a nação de Israel. Ele diz assim: vocês viram o que eu fiz com o Egito. Vocês viram como que eu transportei vocês sobre as asas das águias e os trouxe para junto de mim. Ou seja, Deus compara a libertação que ele realizou do povo de Israel, arrancando do Egito e trazendo ali até o Monte Sinai, onde Deus se revelaria ao povo. E ele diz assim: eu transportei sobre as asas de águias. Deus sempre cuidando do povo, protegendo o povo, arrancou o povo do Egito e trouxe ali para receber a lei do Senhor, para receber a revelação do Senhor. E aí ele diz: se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, veja que ele coloca uma condição. Vocês precisam me obedecer fielmente e guardar a minha aliança. E então eu farei de vocês o quê? O meu tesouro pessoal entre as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Amados, nós sabemos que a Bíblia já nos ensina isso, que o fim da lei é Cristo, que a finalidade da lei era revelar Cristo Jesus. E quando Cristo Jesus veio, o intuito era que Israel entendesse que Cristo Jesus era a manifestação de Deus e eles de fato se rendessem a Cristo e se tornassem essa nação santa, efetivamente, e um reino de sacerdotes, porque esse era o objetivo de Deus com a nação de Israel. Infelizmente, a nação de Israel rejeitou a Cristo Jesus. Eu não quero falar sobre esse tema aqui, senão nós vamos nos alongar muito. Deus não abandonou o plano que ele tem com a nação de Israel. Isso fica claro estudando a carta aos Romanos, principalmente o capítulo 11. Nós vemos que Deus não abandonou os planos que ele tem com Israel. Isso daí é algo que às vezes nós não conseguimos entender. A nossa mente às vezes parece muito limitada para nós entendermos, né? Algumas pessoas dizem: não, mas Israel tomou o lugar, a igreja tomou o lugar de Israel. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a igreja é coerdeira juntamente com Israel dos benefícios que Deus tem para todo aquele que nele crê. Então são coisas que às vezes nós não conseguimos entender plenamente por causa da nossa mentalidade um pouco limitada,
Mas se nós buscarmos no Espírito Santo, amado, nós vamos entender que Deus, ele é capaz e ele é poderoso para agir completamente e cumprir e completar com toda a obra que ele começou, seja em relação a Israel, seja em relação à igreja. Ele é o único que tem o poder de agir ao mesmo tempo com todas as coisas. E quando nós estudamos a carta aos Romanos, principalmente o capítulo 11, o apóstolo Paulo deixa claro que Deus não abandonou a nação de Israel e que ele tem promessas, e as promessas que foram estabelecidas em relação a Israel se cumprirão. Então, eu não vou entrar aqui nesse assunto, porque senão vai ser uma outra aula, e não é esse o nosso objetivo de hoje. Em outro momento, nós vamos falar sobre essa questão do que Deus tem em relação a Israel e as promessas, aquilo que foi profetizado em relação à nação de Israel, que ainda se cumprirá. Mas o que eu quero mencionar aqui com os irmãos hoje é esse objetivo de Deus, do quê? De ter um povo como seu tesouro pessoal, sendo uma nação santa e sendo um reino de sacerdotes. Veja que ele diz: se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês vão desfrutar disso que eu tenho, que é tornar vocês o meu tesouro pessoal, fazer de vocês um reino de sacerdotes e uma nação santa. E amados, nós sabemos que isso aqui se tornou possível em Cristo Jesus. Todo aquele que crê em Cristo Jesus se torna participante do reino de sacerdotes e da nação santa. Como assim, Catiane? 1 Pedro, o apóstolo Pedro nos explica isso na sua carta. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia em 1 Pedro. Lá no capítulo 2, no versículo 9, Pedro fala assim: vocês, falando de quem? De quem crê em Cristo Jesus. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, ou seja, são um reino de sacerdotes. Vocês são nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados, o objetivo de Deus em tornar um povo, uma nação santa, um povo escolhido, um reino de sacerdotes, o objetivo de Deus é para que esse povo, infelizmente a nação de Israel falhou nisso, e então hoje quem está efetivando esse propósito é a igreja. A igreja se tornou o sacerdócio real e a nação santa. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados, nós fomos chamados em Cristo Jesus. E nele nós nos tornamos, todo aquele que crê em Cristo Jesus se torna essa nação santa, esse reino de sacerdote. O que é nós sermos sacerdotes? Nós temos um relacionamento direto com Deus. Quando nós estudamos a Antiga Aliança, nós vemos que os sacerdotes intermediavam o relacionamento entre Deus e o povo. Mas agora, em Cristo Jesus, ele é o sumo sacerdote, o sacerdote perfeito, e por meio dele, todo aquele que nele crê também se torna sacerdote, ou seja, por meio de Cristo Jesus, que é o único que intermedia o nosso relacionamento com Deus, porque o único caminho que nos conduz até Deus é Cristo Jesus. Por meio desse sumo sacerdote, agora nós também somos sacerdotes, ou seja, temos um relacionamento pessoal com Deus. Podemos ouvir de Deus, podemos seguir a direção de Deus, podemos nos relacionar pessoalmente com Deus. Amados, isso é incrível. Apocalipse fala isso. Apocalipse capítulo 1, versículo 6, fala que em Cristo Jesus nós somos reis e sacerdotes. Olha que incrível isso, amados. Ou seja, não precisamos mais de intermediários, aqueles que vão intermediar o nosso relacionamento com Deus. Não. Agora, em Cristo Jesus, nós fomos feitos esse reino de sacerdotes e essa nação santa.
Ah, amados, isso é maravilhoso. Deus nos estabeleceu em Cristo como os seus representantes. 2 Coríntios capítulo 5 fala isso. Ali depois do versículo 17, que vai falar que nós somos uma nova criação. E agora, porque nós somos uma nova criação, as coisas antigas ficaram para trás. E em Cristo nós somos os embaixadores dele aqui nessa terra. Deus fala com o mundo, fala com as pessoas por nosso intermédio. E como nós lemos ali o texto de 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, nós fomos chamados para proclamar as grandezas daquele que nos chamou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Nós somos, como igreja, essa nação santa e esses sacerdotes, esse reino de sacerdotes estabelecidos por Deus. Amados, isso é incrível. Eu não sei vocês, mas eu me sinto privilegiada ao saber que em Cristo Jesus eu me torno uma representante de Deus aqui na terra. Eu sou aquela que tenho comunhão direta, uma das pessoas que tem comunhão direta com Deus. Isso é para todo aquele que crê em Cristo Jesus, recebe essa dádiva, esse privilégio. E eu sou uma dessas pessoas, e você também é, que se relaciona diretamente com Deus, ou seja, somos sacerdotes de Deus, recebemos a mensagem de Deus e agora somos o quê? A nação santa que leva a mensagem de Deus para todos os 4 cantos da terra. Amados, isso é glorioso demais. Eu e você precisamos perceber esse privilégio que nós temos em Cristo Jesus. E veja que aqui, na antiga aliança, falando em relação a Israel, Deus diz: se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, então vocês serão o meu tesouro pessoal, serão um reino de sacerdotes e uma nação santa. E aí nós vimos que em Cristo Jesus, nós somos tudo isso. Somos um tesouro pessoal de Deus, a geração eleita, ou seja, nós somos esse tesouro particular do Senhor. Nós somos essa nação santa e somos esse reino de sacerdote. Você pode ler de novo, depois com calma, 1 Pedro 2,9, você vai ver que em Cristo nós somos tudo isso. Mas em Cristo, se é em Cristo, significa que alguém precisou o quê? Obedecer fielmente para que isso se tornasse possível. E quem obedeceu fielmente? Cristo Jesus. Jesus é aquele que obedeceu fielmente a Deus, para que por intermédio dele, agora todo aquele que deposita sua confiança em Cristo também se torna participante da dádiva que ele conquistou, daquilo que ele conquistou na sua obra. Por quê? Porque ele foi o que obedeceu fielmente todas as coisas. Deus, Jesus Cristo, é aquele que cumpriu toda a lei, para que nele, agora em Cristo, nós pudéssemos ser exatamente o que Deus falou aqui: tesouro pessoal, nação santa e reino de sacerdotes. E quando nós olhamos, então Cristo obedeceu fielmente e agora em Cristo eu sou tudo isso. Aleluia! Mas sendo tudo isso em Cristo, o que é essa obediência completa e fiel de Cristo que trouxe esse objetivo, que trouxe esse propósito, que tornou-se possível cumprir esse propósito de Deus em nós, aqueles que depositam a sua fé em Jesus? O que essa obediência, ela opera, ela trabalha em nós, amados? Será que, Cristo Jesus obedeceu e porque ele obedeceu, agora sim eu sou sacerdote no reino de Deus, eu faço parte da nação santa de Deus, glória a Deus por isso, e eu vou continuar vivendo do mesmo jeito que eu sempre vivi? Não, amados. Essa obediência completa de Jesus Cristo, que possibilitou a nós, ou seja, a todo aquele que deposita fé nele, se tornar participante dessa dádiva de sermos
um sacerdócio santo, uma nação santa, um sacerdócio real. Tudo isso, essa obediência opera em nós também, para que nós também sejamos capazes de obedecer fielmente a Deus e guardar a aliança de Deus. Mas não guardamos mais a antiga aliança, como é essa que está sendo entregue aqui para o povo de Israel. Agora, em Cristo, nós somos capacitados por Ele para obedecer fielmente e guardar a nova aliança. A nova aliança se difere da antiga num principal quesito. Lá na antiga aliança, eles não haviam sido regenerados, eles não haviam sido gerados de novo, eles continuavam tendo a mesma natureza terrena proveniente de Adão. Mas agora, na nova aliança, nós temos uma nova natureza, porque nós fomos regenerados. A Bíblia diz que nós não somos mais descendentes de Adão, mas agora nós somos descendentes de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo explica isso claramente. Depois você pode ler 1 Coríntios capítulo 15 e você vai entender o poder da ressurreição de Jesus operando nas nossas vidas, gerando-nos novamente nele, para que sejamos uma nova criação, e sendo essa nova criação, o Senhor vem habitar em nós por meio do seu Espírito e nos capacita para obedecê-lo. Amados, quando nós vemos aqui Deus pedindo para o povo, olha, se vocês obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. Vocês serão a nação santa, um reino de sacerdotes. Mas aquele povo não obedeceu fielmente a Deus. Aquele povo não guardou a aliança. Mas veio um que obedeceu completamente e que guardou plenamente a aliança. E porque ele fez isso, agora eu e você nascemos de novo e fomos capacitados a obedecer fielmente e a guardar a nova aliança estabelecida por Cristo Jesus. Amados, isso é incrível. Isso é incrível. Deus operou isso por intermédio de Jesus Cristo. A obediência continua, nós continuamos com o propósito de obedecer fielmente e guardar a aliança de Deus. A diferença é que agora, em Cristo Jesus, Deus proporcionou algo maior, melhor, como está escrito em Hebreus, superior. Por quê? Porque em Cristo Jesus nós somos ressuscitados com Ele, a nossa vida é regenerada, é ressuscitada. Nós recebemos uma nova vida, que é a nossa vida espiritual, o nosso verdadeiro eu, que é o nosso espírito. E esse espírito regenerado, ele é capacitado pelo Espírito Santo que vive em nosso espírito regenerado, é capacitado para que nós possamos obedecer a Deus. Mas agora nós não vamos obedecer simplesmente de uma forma exterior, tendo regras exteriores que nós vamos obedecer, não. Agora é uma obediência que provém do Espírito, de uma comunhão íntima, pessoal e completa entre nós, que agora somos sacerdotes, como lemos, ou seja, Deus nos tornou sacerdotes em Cristo Jesus, e como sacerdotes nós temos comunhão com o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, por meio do seu Espírito que em nós habita, e tendo essa comunhão, nós podemos obedecer a direção do Espírito, a direção de Deus. Amados, nós não precisamos mais desobedecer a Deus. Nós podemos obedecer a Deus, as direções de Deus. Podemos viver em obediência porque Cristo nos proporcionou
essa capacidade. Cristo Jesus trouxe a nova vida e todo aquele que nele crê nasce de novo, ou seja, recebe essa nova vida, que é uma vida que está unida ao Espírito Santo de Deus e, portanto, capacitada para obedecer a Deus. Ah, amados, isso é incrível. Aquilo que a antiga aliança não foi capaz de fazer, Cristo Jesus fez na sua obra, em sua morte e sua ressurreição. Ele nos deu uma nova vida e por causa dessa nossa vida, agora nós podemos obedecer fielmente e guardar a nova aliança em Deus. Aleluia! Por isso que a vida do cristão não é uma vida de obediência a regras exteriores. Por isso que nós não olhamos simplesmente os 10 mandamentos e ficamos aqui, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Olha o que Jesus falou com aquele jovem rico. Ele disse o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Você precisa obedecer os mandamentos de Deus. Não, isso eu já faço desde a minha juventude, desde a minha adolescência. Eu obedeço os 10 mandamentos, todos eles direitinho. Aí Jesus disse, então falta só uma coisa, venda tudo que você tem e siga-me. E aí ele saiu entristecido. Ou seja, ele obedecia algo que estava escrito ali para ele que ele tinha que obedecer, mas ele não estava disposto a seguir a direção do Espírito, ele não estava disposto a abandonar a própria vida para se dedicar a Deus. Ele não estava disposto a isso. E aí ele saiu entristecido. Isso nos revela que a vida que Cristo Jesus veio trazer e conquistar para nós não é uma vida de obediência a regras exteriores. Por isso que muitas vezes tem pessoas que dizem, mas eu sigo os 10 mandamentos, eu obedeço tudo, mas tem um coração endurecido, um coração amargurado, um coração que não perdoa, um coração que não se rende a Deus, um coração que resiste à direção do Espírito, assim como aquele jovem rico resistiu. Por quê, amados? Porque a nova aliança não é uma aliança de obediência a regras exteriores. A nova aliança estabelecida por Cristo Jesus é uma aliança da obediência que vem da fé. Romanos capítulo 1, versículo 5. Deus chamou dentre todos os povos um povo, a igreja, aqueles que creem, chamou um povo para a obediência que vem da fé. Nós fomos chamados para obedecer a Deus, mas essa obediência é proveniente da nossa fé, da nossa confiança na suficiência de Cristo Jesus. É uma obediência que vem do Espírito e é aplicada no Espírito. O nosso espírito regenerado tem comunhão completa com o Espírito Santo de Deus. E aí nós podemos o quê? Obedecer toda a direção que Deus nos dá. Seja por meio da palavra, seja por meio do Espírito, nós podemos obedecer a Deus. Amados, essa é a vida da nova aliança. Nós estamos estudando aqui Êxodo, vendo a antiga aliança, como ela foi estabelecida, mas eu gosto de trazer esse paralelo porque nós hoje vivemos na nova aliança. Então aquilo que não foi possível na antiga aliança, porque a Bíblia vai falar no Novo Testamento, ali no livro de Romanos, que aquilo que a antiga aliança não foi capaz de fazer, porque a antiga aliança não pôde justificar o homem, a nova aliança fez, porque a nova aliança foi estabelecida através da obra consumada de Cristo Jesus, trazendo toda a justiça. O que é a justiça? É o pecado sendo condenado e o homem sendo justificado por Deus por causa de Cristo Jesus. Aquilo que condenava o homem, que era o pecado, foi condenado na carne de Jesus. Jesus se tornou pecado para que nele nós nos tornássemos a justiça de Deus. Amados, essa é a dádiva, a graça da nova aliança. Aquilo que não foi possível aqui, o povo de Israel não conseguiu experimentar isso na prática. Alguns israelitas experimentaram, por quê? Porque eles viveram em fé na suficiência de Deus, como Moisés, como Josué, como Caleb, que foram pessoas que viveram em rendição a Deus. Estou falando desses porque são homens aqui
que estavam presentes nesse momento em que a lei estava sendo entregue. A nação como um todo não conseguiu viver isso, mas algumas pessoas viveram por quê? Porque depositaram a sua fé em Deus. E agora em Cristo Jesus, nós que depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, recebemos o poder para obedecer a Deus e para guardar a nova aliança, que é uma aliança no Espírito e pelo Espírito. Não é apenas a obediência de regras exteriores, mas é a obediência que vem do nosso interior, do nosso espírito regenerado, que se rende completamente a Deus e diz sim para o Senhor em todas as coisas. Essa é a vida da nova aliança. Por isso, em Cristo, nós fomos feitos o tesouro pessoal de Deus. Nós fomos feitos um reino de sacerdotes e uma nação santa. Que assim nós possamos viver com o objetivo de proclamar as grandezas de Deus, proclamar tudo que Deus fez, arrancando-nos das trevas e nos levando para a sua maravilhosa luz. Nós somos os representantes de Cristo aqui nessa terra. É por nosso intermédio, como está escrito em 2 Coríntios, que Deus leva a mensagem da reconciliação para todo o mundo. Que eu e você possamos de fato viver como sacerdotes e como nação santa que nós somos em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. Obrigada, Senhor, por todo o aprendizado que nós temos tido nesse tempo aqui, nesse ano, estudando o Pentateuco. Muito obrigada, Senhor. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, que nós entendamos que nós estamos inseridos na nova aliança. Jesus Cristo foi aquele que obedeceu completamente, fielmente todas as coisas, para que nele, hoje, nós pudéssemos também te obedecer fielmente e guardar a sua aliança por intermédio de Jesus. Pai, nos ajuda a compreender essa vida no Espírito e pelo Espírito, essa vida sendo direcionada, guiada, alimentada, corrigida pelo teu Espírito Santo que vive em nós. Nos ajuda a compreender essa vida que se rende ao Senhor por meio do louvor, da oração, do estudo da palavra. Nos ajuda a entender o modelo de vida da nova aliança, que não é simplesmente obedecer a regras exteriores, a regras que estão escritas, mas é uma obediência que vem do nosso interior, que flui da nossa nova vida em Cristo Jesus. Como está escrito lá em 1 João, aquele que nasceu de novo não pode mais viver na prática do pecado, não tem mais como ele viver assim, por quê? Porque a semente divina permanece nele, ele nasceu de novo, e agora o que flui dele é o poder do Espírito, é o poder da vida de Cristo. Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso, entendamos essa vida de comunhão plena, completa com o Senhor Espírito Santo, essa vida de rendição ao Senhor, de ouvir o Senhor e sermos guiados pelo Senhor. Nos ajuda a viver esse modelo de vida que às vezes parece tão utópico para nós, às vezes parece tão distante de nós, estamos tão acostumados a viver de uma forma natural, vendo apenas regras escritas, eu obedeço isso e não obedeço aquilo. Senhor, mas nós queremos aprender a viver o modelo da nova aliança. Queremos de fato ser os sacerdotes que o Senhor nos tornou em Cristo Jesus. Queremos ser como igreja, a nação santa que o Senhor nos estabeleceu para ser, para levar a tua mensagem, para te representar aqui nessa terra. Nos ajuda a viver esse modelo de vida, nos ajuda a compreender esse modelo de vida, que é um modelo de vida de comunhão entre nós e o Senhor, um modelo de vida de rendição, o nosso espírito regenerado se rendendo todos os dias ao Senhor, sendo guiado, instruído pelo Senhor. Nos ajuda a viver esse modelo de vida, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.